Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre direito autoral, pensando mais no caso do autor, do escritor, do autor de uma revista em quadrinho, mas isso também serve para o autor de uma música, por exemplo, que vai registrar uma partitura ou uma letra de uma música. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre direito autoral é que o ato de criar uma obra automaticamente já te dá o direito dessa obra. Então o simples fato de você ter escrito um livro já te dá o direito sobre aquela obra. Mas a gente precisa de um mecanismo para provar que aquele livro, no caso, foi escrito em tal data. Então, para isso, a gente faz o registro da obra. No Brasil, existe só uma entidade que faz esse registro, no caso de literatura, de livro, que é a Biblioteca Nacional. E o processo ele é bem simples, ele custa R$20 para a maioria dos livros, ou músicas, etc., como eu disse antes. E ele só tem alguns detalhezinhos que a gente vai ver aqui rapidamente, porque o sistema mudou um pouco, o site mudou um pouco, então ele ficou um pouquinho mais complicado, mas ainda assim é um processo bem rápido e relativamente simples. Então a gente vai dar um zoom aqui na tela. Então a gente primeiro entra no site da Biblioteca Nacional, vou entrar aqui, que é o www.bn.br, vai em Serviços, Direitos Autorais, tá? Então essa aqui é a página onde onde tem toda a informação sobre direito autoral. Eu vou só dar uma resumida aqui para ficar mais fácil. Em questão de documento, são os documentos básicos, de carteira de identidade, comprovante de endereço e CPF, bem simples. Uma coisa muito importante, você tem que imprimir uma cópia do seu livro, pode ser em papel A4, normal, e cada folha tem que ter a sua rubrica, e cada folha tem que ser numerada. É aconselhável que seja uma cópia impressa, não um xerox, porque o xerox, com o tempo, ele esmaece, então você perde aquela obra depois de alguns anos. E além disso, é o comprovante de pagamento, que é esse aqui, tá? Então aqui no próprio site te fala aqui quais são os documentos necessários para fazer o registro. Vai abrir essa página e é basicamente o que eu acabei de falar agora. Tá? Só lembrando, se você imprime o livro, não precisa ser no formato livro, pode ser no A4, só de um lado, só impresso de um lado, assinado e com o número de página. Muito importante, toda página, incluindo a capa, deve ser numerada, tá? O valor é R$20 para livro para pessoa física. Caso esse livro tenha imagens, ilustrações, o valor varia um pouquinho, tá? Mas é dentro aqui dessa faixa. Agora a parte um pouco mais complicada é essa aqui, ó. Você então vai no registro, nessa tabela aqui de formulário de registro, vai abrir essa tela e aqui vai basicamente explicar qual o gênero da sua obra, Como eu falei, tem partitura com letra, partitura sem letra, livros e basicamente isso. Você depois vai no site da Fazenda para fazer o pagamento. Essa é a parte um pouquinho mais complicada. Então se você clica aqui no site da Fazenda, que está aqui, vai aparecer o site e você vai em Guia de Recolhimento da União, ou GRU. É através disso, ou é isso que você paga. Clicou nessa tela, você vem para a página do GRU. O seu tipo de GRU é esse aqui, ó, o GRU Simples. Tá? Você vai clicar aqui e vai aparecer a página do GRU mesmo. Então o GRU, você gera o valor dele e você gera os dados. Então aqui, qual é a unidade gestora? Você volta lá no PDF e vai estar aqui, ó. Aqui está o número 34, 40, 42. Você vai digitar aqui. Gestão, mesma coisa. Volta no PDF, vai estar gestão, um número lá. Você digita aqui. Nome da unidade, mesma coisa. Volta no PDF, vê o número da unidade e dá avançar. Quando você der avançar, você vai preencher os seus dados, como CPF, carteira de identidade. E o valor, que a gente já viu aqui, o valor para um livro normal
sem ilustrações é R$20, independente do número de páginas. Pagou o GRU, né? Você pode pagar tanto no Banco do Brasil quanto como fazer uma transferência. Transferência não, desculpa, um pagamento através do banco, né? Você vai então recolher todo esse material numa pastinha, né, uma pastinha de plástico, e aí você tem duas opções. Na maioria das capitais, você pode ir numa sede ou numa filial da Biblioteca Nacional, que fica no Rio, e entregar o seu material, ou postar pelo correio. Tá? Então é um processo bem simples. Os detalhes de postagem, como eles são óbvios, eu deixo aqui para vocês conferirem no próprio site, tá? Uma coisa bem simples, mas só lembrando o mais importante: cada página do seu livro tem que ser numerada e você tem que pôr um número exato de páginas. Lembrando, não precisa ser no formato livro, tá? Não precisa. Não precisa ter uma capa pronta. O que importa é o conteúdo. Pode ser impresso em A4 ou em algum outro formato. A4, claro, é o ideal. Dá uma rubrica em todas as páginas e é isso. Você registrou o seu livro. O seu comprovante chega em talvez 3 meses, mas a partir do momento que você pôs no correio e a Biblioteca Nacional recebeu, isso já conta como o seu livro estando registrado na Biblioteca Nacional. Eu coloquei embaixo nos links como você acessa o GRU mais rapidamente, em vez de fazer todo esse processo que a gente viu aqui. E se tiver qualquer dúvida, põe aí uma pergunta e a gente tenta responder, tá? Um abraço!